Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Ora, boa noite a todos e a todas que nos estão a ver em direto do YouTube e também do Facebook. Estamos aqui para mais uma edição do Com a Faca Bem Afiada, com os nossos paineleiros Ana Lúcia Fonseca e Pedro Martins, que nos trazem hoje aqui um tema bastante importante à nossa antena, nomeadamente os temas da educação ambiental nas escolas e o impacto para o nosso futuro. Vou começar aqui pela Ana Lúcia Fonseca, vou-lhe lançar aqui um desafio, imaginando que temos um climatógrafo, aqui um aparelho para medir estas questões dos impactos e das alterações climáticas, de 0 a 100, em que junto do 0 temos o nosso amigo Trump e no 100, mesmo lá no topo, temos a nossa amiga Greta. Portanto, pendias mais para que lado? Eras mais Trump ou eras mais Greta? Em que ponto aqui deste climatógrafo tu te situarias? Olha, não vou ser tão extrema como a Greta, mas também confesso que admiro a energia dela, porque é uma jovem e está na idade de reivindicar com aquela força toda aquilo que sente que é necessário transformar no planeta, e nomeadamente nas políticas internacionais sobre este assunto. Não sendo tão extrema, porque também por vezes acho que a forma de comunicar não é a mais assertiva para se poder chegar a alguns consensos e conseguir fazer alguma coisa que seja funcional. Eu estaria para o 95, talvez. Portanto, não sou de meio Quase ali a arrebentar a escala. Também quase a arrebentar a escola, sim. Muito bem. Pedro Martins, esta questão das alterações climáticas, já na nossa altura da idade da Greta, era falado nas escolas e todos nós tínhamos que levar aqui com projetos e com diversas conversas no livro de Geografia e no livro de História, que nos falam exatamente disto e lá tínhamos nós que ouvir, que aprender. No entanto, consideras que continua a ser um desafio para as escolas esta questão e ser abordada esta questão e ver efetivamente algum resultado na comunidade educativa? Antes de mais nada, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que nos estejam a ver e a ouvir, se não nos estiverem a ver em direto, se estiverem a ver em direto é boa noite. Antes de responder à tua pergunta, dizer só, como começaste por perguntar relativamente à Greta Thunberg, eu não vou intervir nesse climómetro que tu desafiaste, mas acho que a Greta, independentemente de uma forma mais até impositiva de comunicar, acho que teve uma grande mais-valia, que foi levar a emergência climática aos mais novos e ter despertado nos mais novos toda uma sensibilidade e uma preocupação relativamente ao ambiente que se calhar não tinham. Mas não seja porque estão a falar entre pares, portanto houve de facto ali uma linguagem que de facto conseguiu passar para essa nova geração, e levá-los à rua e também dizer que nós estamos preocupados também com o nosso futuro e de alguma forma dizer aos adultos, tratem lá, vejam lá bem como é que estão a usar e a abusar do planeta, porque nós também queremos ter planeta no futuro. Agora, como estavas a dizer, de facto, já no nosso tempo estas questões ambientais eram faladas. Eu não diria que eram faladas, eu acho que eram afloradas, porque acho que nunca houve tanta necessidade de falar de alterações climáticas, de sustentabilidade, de aquecimento global, de gestão de resíduos, quer dizer, tudo isto é um conjunto de áreas e de conceitos que eu, na verdade, no meu tempo, a ter ouvido falar, ainda estávamos um bocadinho naquela fase em que o papel não podia ser colocado no chão e tinha que ser colocado no lixo. E hoje já estamos na fase em ter que dizer que o lixo agora tem um nome que é resíduos, porque se divide em diferentes tipologias e que o caixote de lixo se multiplicou por N caixotes
onde devemos colocar os resíduos para serem tratados ou reciclados ou para terem um determinado tratamento e valorização ambiental. E eu acho que é consensual entre todos que hoje, mais do que nunca, é cada vez mais importante, eu considero mesmo que é quase um serviço público, falar de ambiente, falar de sustentabilidade e falar de educação ambiental, nomeadamente nas escolas. Seja pelas próprias escolas e por iniciativa das próprias escolas, seja por outras entidades de caráter público, que vão desenvolvendo também muito trabalho nas escolas, e hoje é mais importante do que nunca, quer dizer, nunca se falou tanto, nem nunca foi tão visível as consequências do que são as alterações climáticas. E, portanto, se queremos deixar uma semente de futuro, uma semente para que o futuro seja também melhor, passa não só pelas gerações atuais, mas por aqueles que ainda mais facilmente, e costuma-se dizer que um burro velho mais dificilmente aprende línguas, e eu no meu dia-a-dia verifico muito isso. É muito mais fácil transmitir uma mensagem aos mais novos e levá-los a que, através dessa mensagem de sensibilização e educação, venham a alterar os seus comportamentos no futuro, do que muitas vezes os mais velhos. Não que não percebam. O clique para a mudança é que às vezes é mais difícil, muito mais difícil nos mais velhos do que é nos mais novos. Mas respondendo à tua pergunta, nunca foi tão urgente, nunca foi tão emergente a falar de ambiente, fazer-se educação e sensibilização ambiental, porque as alterações climáticas são uma realidade e as consequências começam-se a sentir no dia-a-dia. Obrigada, Pedro. A Ana Lúcia tem uma filha, não é? Em idade escolar, e portanto com certeza que estes assuntos são algo também que ela fala. E é verdade que as crianças são um verdadeiro veículo, não é? Para mudar hábitos e nos atualizarem em relação a estas questões. Como é que é a tua vida em casa, influenciada aqui pelas ideias desta jovem? Olha, aqui em casa talvez poderá-se inverter um pouco o papel. Eu sou jovem, a minha filha é que está no seu conforto e que não se preocupa muito ainda com estes temas. Apesar de nós vivermos numa zona mais dentro da zona urbana, vivemos na zona mais rural e de facto há um distanciamento muito grande ainda das pessoas e dos colegas dela por estes temas. Portanto, é uma coisa que os preocupa muito ainda. Mas, por outro lado, também há coisas positivas. A maioria das pessoas ainda fazem a sua horta, ainda fazem compostagem, ainda reutilizam águas. Portanto, ainda tem algumas tradições que era bom não se perderem. Portanto, porque tem a ver com este cuidado com o meio ambiente, cuidado com a natureza, não é? Portanto, isso é que por vezes se perde um pouco aqui neste discurso. Agora, relativamente também ao que falamos sobre a educação ambiental e a educação mais a vertente das alterações climáticas, tal como o Pedro disse, a educação para o desenvolvimento sustentável, para o meio ambiente, para a ecologia, sempre foi uma coisa que se calhar também nós no nosso tempo ouvimos, e aprendemos e percebemos que os recursos são finitos, que é necessário preservar o meio ambiente, etc. O que agora existe é a tal urgência de se fazerem ações que têm como um objetivo final, não é? Portanto, a mitigação desta questão das alterações climáticas. E essa urgência é que penso que ainda o clique ainda não aconteceu, não tanto nos jovens, porque se formos ver bem, são eles, no fundo, que vão viver estas alterações, não somos nós mais velhos que se calhar já não estaremos vivos para observar essa situação no seu pleno, não é? Apesar de nós já estamos a sentir algumas transformações, mas nomeadamente também nos políticos, quem pode transformar e fazer leis e tomar medidas, pensar em medidas, em legislação que permita essa transformação. Penso que agora, neste caso, a mensagem é mais concisa, ou seja, a urgência para a ação que visa que as alterações climáticas não sejam tão graves,
como aquilo que é expectável. Isto acho que não era esta mensagem não era transmitida desta forma no tempo em que nós também estudamos estes temas. Era uma coisa mais tipo, vamos fazer bem ao planeta, vamos tratar bem os animais, como disse o Pedro, não vamos deitar o lixo para o chão. Agora a questão do tratamento dos resíduos, a questão da utilização da água, da questão da água potável, da finitude destes recursos, também visam pensar que possivelmente em cenário de alterações climáticas esses recursos se calhar não vão estar tão disponíveis. Portanto, e aí essa acho que é a mensagem que também tem que passar com mais força, entre aspas, até pelos próprios professores. E às vezes não vejo os professores tão motivados para fazerem, pelo menos do pouco contacto que tenho com algumas escolas, penso que isso ainda não está a acontecer de tanta forma. Há algumas medidas pontuais, fazer a hortinha, mas isso de facto lá está, é uma educação para a ecologia, mas fazer realmente transformações que modifiquem alguns dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos e que visam, lá está, isto acho que é um ponto fundamental, que visam o nosso conforto, portanto, porque, como eu disse então aqui em casa, eu vejo que a minha filha se sente muito mais confortável a fazer as coisas como costuma fazer do que transformar alguns hábitos. Isso é que eu acho que é mais difícil e isso é que vai ser o nosso grande desafio. Obrigada, Ana Lúcia. Pedro Martins, é mais fácil agirmos localmente ou tem que ser uma medida tomada globalmente? Olha, ainda bem que fazes, como costuma dizer, olha, ainda bem que me fazes essa pergunta. Até porque ia pegar numa coisa que a Ana Lúcia tinha referido, que se relacionava com esse trabalho que antigamente era feito nas escolas e que hoje, de alguma forma, continua a ser feito, mas um bocadinho porque é mais urgente fazer. E eu não sei se estou tão certo disso. Eu tenho a oportunidade, ao nível da sensibilização e da educação ambiental, trabalhar muito com as escolas. E, de facto, ainda verifico que há muitas escolas onde a questão ambiental não é tida, eu nem diria como prioritária, muitas vezes não é tida. E por muito que os professores trabalhem com os alunos em sala de aula, por muitos que, neste caso, entidades exteriores, tentem trabalhar alunos dentro da sala de aula, o que eu muitas vezes verifico é que depois não há o exemplo na própria escola. Ou seja, nós estamos a tentar transmitir e deixar uma série de sementes, a tentar que haja um conjunto de comportamentos a serem alterados para o futuro. Pedimos que essa mensagem chegue também aos pais, mas depois os alunos verificam que a própria instituição onde passam a maior parte do dia não tem estas preocupações ambientais, seja na utilização que fazem da água, seja muitas vezes na inexistência dessas hortas que estavam há pouco a falar, e este contacto com a natureza é meio caminho andado para que as pessoas tenham uma sensibilidade, uma preocupação e um cuidado diferente com aquilo que é natural. E, portanto, acho que há aqui ainda um trabalho grande a fazer. E é aqui que rola com a tua pergunta. Porque eu considero que esta preocupação ambiental deve haver em todos os patamares. Há um patamar internacional, há um patamar nacional, há um patamar industrial, há um patamar empresarial e também um patamar local que cabe às câmaras municipais, que cabe às escolas, que cabe às associações e que cabe também às escolas. E, portanto, eu acho que em cada patamar há uma esfera de intervenção que cada um, na intervenção que tem e na influência que tem, não se pode aliar de contribuir. Obviamente, é difícil nós individualmente, não é, tomarmos, na nossa esfera de influência, tomarmos medidas ou tomarmos opções, por exemplo, ao nível das energias renováveis. Não é uma coisa que sejamos nós a definir. É uma coisa que tem mais a ver com uma política nacional, com uma política regional. Eu costumo considerar e costumo dizer, bom, eu se tiver uma vivenda, aí sim, já posso ter aqui uma opção por instalação de painéis solares e utilizando uma fonte de energia renovável para responder às minhas necessidades energéticas. Mas na generalidade, né, principalmente nestas malhas urbanas, nós não temos essa capacidade. Né? Mas não vou ficar à espera, como também costumo dizer, seja a Câmara Municipal ou seja o Governo, a ir fazer a separação de resíduos dentro da minha casa. Não, isso é uma responsabilidade minha. Portanto, tudo aquilo que possamos fazer para combater as alterações climáticas e o fenómeno de aquecimento global
cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que é essencial que cada um de nós, e cada um de nós individual e coletivamente, se sinta como agentes de mudança. Não só pela ação que pode ter, mas também pelo exemplo que deve ter. E era aquilo que há pouco que me estava a referir às escolas. E referindo-me às escolas, posso-me referir a outras entidades que muitas vezes falam de sustentabilidade, mas depois verificam-se que há pequenas coisas onde seria tão simples tomar medidas, onde executavam de facto esse desejo de uma sustentabilidade ambiental segura mais consistente do que temos hoje. Portanto, há de facto ainda aqui um caminho, a emergência de facto está aí, mas eu acho que, não sei, talvez, eu tinha uma grande esperança que quando a pandemia começasse a minimizar os seus efeitos, perdão, que de facto as alterações climáticas entrassem na agenda mundial e, portanto, fosse de facto a preocupação do mundo, porque cada vez mais os efeitos estão aí, quer dizer, são inegáveis, tirando ainda aqueles negacionistas que ainda acham que tudo isto é um fenómeno qualquer natural e nada disto de facto está a acontecer, mas os efeitos estão aí e tinha de facto essa esperança. Mantenho essa esperança quando o conflito da Ucrânia terminar, e Deus queira que não venha a trazer também um problema ambiental grande, portanto, essa é a minha primeira esperança, mas depois quando o conflito terminar, que de facto as alterações climáticas entrem na ordem do dia, entrem nos órgãos de comunicação social com mais propriedade do que estão a entrar hoje, para de facto esta sensibilização que na verdade se vai fazendo e bem, e, portanto, e de alguma forma eu sei do que falo, e portanto há um grande esforço, até mesmo a nível local, como estavas a perguntar, muito feito pelas câmaras municipais, muito junto da comunidade educativa e junto da população em geral, mas nada como aquela caixa mágica a que nós nos habituamos a ver todos os dias e que chega a milhares e milhões de pessoas, onde é uma ferramenta e um instrumento por excelência para sensibilizar e para promover esta alteração de comportamentos que é cada vez mais necessário. Portanto, sim, respondendo diretamente à tua pergunta, a sensibilização e a educação ambiental pode ser feita e deve ser feita nos seus diferentes patamares, porque também em cada um desses patamares há coisas importantes que têm que ser feitas e que só podem ser feitas por determinadas entidades internacionais, nacionais, regionais e locais. Ana Lúcia, se tu tivesses uma varinha mágica para resolver a situação das alterações climáticas, o que é que tu farias neste instante? É difícil, uma varinha mágica. Fazia-nos, se calhar, voar, possivelmente, porque se nós nos transportássemos de forma diferente e conseguíssemos nos deslocar sem recurso a combustíveis fósseis, isso facilitava imenso na questão da mitigação. Depois a energia solar já existe, se calhar ser mais universal, e agora por outro lado, e fazer assim, já vou em 3 desejos, pronto, mas isso ainda é prometido lá, o gênio da lâmpada, deixa eu pedir 3. Uma máquina que conseguisse então dissipar ou diminuir, sugar, fazer portanto, a retenção do carbono, do CO2 que já está na atmosfera, e aí sim, possivelmente, conseguiria acreditar que nós conseguíssemos viver em harmonia, porque é como eu costumo dizer, o planeta vai cá ficar. De outra forma e de outra maneira, não tínhamos dúvidas disso, ele vai cá ficar. A nossa forma de viver... Se calhar não. Como? Nós é que se calhar não, nós seres humanos e outros animais que entretanto, coitadinhos, vão aparecer mais cedo e que são essenciais para a nossa existência, portanto, para o nosso modo de vida, nomeadamente os polinizadores, etc. Portanto, o planeta vai cá ficar, se calhar a vida como nós conhecemos e da maneira como conhecemos e respeitando alguns ciclos que nós também conhecemos, não é? É que possivelmente não vai existir. E o Pedro Martins? Também quero responder a essa pergunta. Né? Se tivesse uma varinha mágica, uma varinha de condão, acho que a primeira coisa que
ia desejar ou que ia tentar fazer era que nós já hoje, em relação ao ambiente, já estamos a reagir. Já não estamos a agir, já estamos a reagir perante o problema. Mas aqui o meu primeiro desejo era que não, no futuro não fôssemos obrigados a continuar a reagir. E isso significaria que, de facto, não fizemos nada enquanto ainda podemos fazer alguma coisa. Não é? Nós tivemos aqui um último programa em que falámos já de ambiente, e onde as conclusões do relatório, aquelas reuniões intergovernamentais que houve, mais catastrófico não podia ser. Portanto, eu acho que, por exemplo, a situação já é de tal forma alarmante e emergente que acho que ninguém tem a noção que, se calhar, daqui a 30 ou 40 anos estamos a viver num planeta completamente diferente do que temos hoje. E acho que ainda falta, de facto, haver esta tomada de consciência de uma forma generalizada. Não é? Bom, mas continuando a pegar nessa varinha mágica, se tivesse uma varinha mágica, tiraria todo o microplástico e todo o plástico e toda a poluição que existe nos nossos ecossistemas marinhos. Portanto, era uma coisa, já que estamos no campo da imaginação, isso, até porque, ainda no outro dia ali ou até me mandaram, eu acho que a Ana Lúcia também deve ter lido, que alguém que defendia que já era preferível deixar o lixo no oceano, porque as ações de limpeza estavam a poluir mais do que propriamente o lixo que já existia no oceano. Portanto, já estamos aqui a chegar a um bocadinho a uma situação de não retorno, portanto, quer dizer, onde já é difícil resolver o problema. Mas acho que ainda há coisas que se podem fazer. Eu, por exemplo, uma das coisas que mais ouço relativamente à não gestão de resíduos é que as nossas casas não têm espaço para ter ecopontos. Os ecopontos são sempre muito incómodos, ou porque são grandes, ou porque não há espaço, ou porque as cozinhas são pequenas. Então eu acho que, do ponto de vista legislativo, era interessante que os projetos das habitações fossem obrigados a terem já condutas para fazer a respectiva separação dos resíduos e até, se calhar, depois, no final dessas condutas, ter um sistema logo de compactação. E, portanto, acho que reduzia o volume que o lixo ocupa e facilitaria, era dado automaticamente a ferramenta à pessoa quando adquiria a casa. Também era giro que, por exemplo, todas as escolas tivessem uma horta pedagógica, que não era preciso que fosse muito grande, mas que todas as escolas e todos os alunos soubessem o que é plantar, soubessem que as coisas não crescem no supermercado, que têm o seu tempo, que não se tem que estar a utilizar herbicidas e pesticidas e que isso não tem que ser uma obrigatoriedade na nossa alimentação, ou como, por exemplo, existe na escola, numa escola em Odivelas, na escola António Julião, que têm ovelhas dentro da própria escola e que contactam diretamente com os alunos e, portanto, me parece um contacto bastante interessante, além de ter uma vantagem, é que os espaços verdes naquela escola estão sempre limpos, não é? Porque servem de alimentação às ovelhas. Mas, funcionando também naqueles patamares que tu há bocadinho falavas, mas, por exemplo, que sempre que fosse possível, em vez de se estar a utilizar água potável, se estivesse a utilizar água reciclada, que já é possível, por exemplo, para as regas dos espaços verdes nas cidades, para limpar as ruas, para os sistemas de refrigeração, e, portanto, que já se pudesse fazer essa alteração e fazer essa substituição. De um ponto de vista generalizado, né? E com uma varinha de condão, e, portanto, isto não será possível desta forma, mas se eu pudesse, faria. Era que houvesse uma percentagem mínima, quando se fazem os orçamentos, a que fosse canalizado para a área ambiental. De maneira a que o ambiente não seja sempre um parente pobre de todas as áreas quando se faz a distribuição de verbas disponíveis em determinados orçamentos, porque invariavelmente, desde o orçamento nacional a um orçamento de uma Câmara Municipal ou de uma junta de freguesia, se fizermos se calhar uma análise generalizada, a área do ambiente acaba por ser sempre uma das áreas menos prioritárias, não é? E quando depois todos nós chegamos à conclusão que, se calhar, no outro dia naquele programa, eu terminei, porque já tinha muito pouco tempo a intervir, e dizia, nós hoje ainda temos planeta para haver uma guerra, mas qualquer dia já não temos, não é? E, portanto, quer dizer, hoje estamos a priorizar todo um outro conjunto de áreas que, se calhar, no futuro, perdem algum sentido, porque a aposta hoje tem que ser naquilo que sustenta tudo isto, não é? Que é o planeta Terra, que é o planeta onde vivemos. Portanto, esse reforço percentual nos orçamentos das diversas entidades para as questões relacionadas com o ambiente, acho que seria uma boa utilização com uma varinha de condão se tivesse.
Muito obrigada. De facto, eu também, agora vou dar aqui a minha parte. Eu estou numa escola onde este ano um dos projetos da minha turma foi exatamente uma horta sustentável e uma horta pedagógica. Eles ficaram muito impressionados porque eles achavam que a terra precisava de ser adubada porque as coisas não estavam a crescer como eles queriam, porque eles queriam ver, era as coisas a crescer. E então estamos a recolher cápsulas de café, que também é um grande problema para o ambiente, cápsulas de café, retiramos o café e usamos o café para adubar, e eles nunca pensavam que isso era possível. E portanto, aos poucos, não é? Nós vamos vendo exatamente que a escola tem este papel fundamental. Mas o Pedro Martins referiu aí uma questão importante. O ambiente, e para estes 10 minutos finais vamos tocar aqui nesta questão, o ambiente é um negócio. O que é que me tens a dizer, Pedro? Para mim é para o Pedro, eu não sei, o ambiente é um negócio, ou seja, o ambiente movimenta muito dinheiro, como é óbvio. E também tenho, o Pedro falou sobre esta questão, às vezes as ações para solucionar um problema, nomeadamente ao fato de microplásticos, não é? Se tornavam menos sustentáveis do que a existência dos microplásticos. Eu também vejo algumas coisas que foram feitas ultimamente, que eu não sei, sinceramente. Eu falo com colegas meus que fazemos análise de dados e etc. Temos computadores a fazer análise de clima. E às vezes pergunto-me, por exemplo, a existência dos sacos de pano em vez dos sacos de papel ou dos sacos de plástico, são ambientalmente mais sustentáveis? Pergunto-me a quantidade de água que é precisa para o algodão, a quantidade de energia que é precisa para colher o algodão, a quantidade de energia que é precisa para transferir os sacos feitos no Bangladesh para a Europa. Não sei de que forma, não sei sinceramente se esses sacos são de facto mais sustentáveis do que usar um saco de papel produzido numa fábrica ali na Salva de Terra de Magos, percebes? Eu tenho muitas questões relativamente a algumas das ações. Portanto, como tu dizes, é um negócio. Muita gente também atrás do negócio faz o tal greenwashing, ou seja, tem negócios nada sustentáveis, mas depois fazem umas coisas que parecem muito verdes, muito ecológicas. Fica-lhe sempre muito bem. Mas também referir uma questão que falamos já, temos falado internamente entre nós e que acontece muitas vezes. Sempre que fala em ambiente, em soluções e em medidas, etc., fala-se da questão do financiamento. N reuniões que eu já fiz, conforme tu também fizeste a pergunta ao Pedro, trabalhei muito a nível local, trabalho muito com municípios, porque é uma das questões realmente que surgem sempre nestas conversas, é que não há transformação global sem transformação a nível das cidades, a nível local e a nível dos municípios e dos técnicos municipais, que são eles sim que vão levar às transformações. Os políticos vão e votam 4 em 4 anos. Quem trabalha lá, no terreno, com as pessoas, são os técnicos municipais, esses é que permanecem, não é? Portanto, e sempre a questão é o dinheiro, não há dinheiro para isto, não há dinheiro para aquilo, dinheiro. E às vezes não é uma questão de dinheiro, é a questão de canalizarmos o dinheiro para aquilo que é importante. E como também disse o Pedro, muitos dos cenários que nós tínhamos analisado diziam, e ainda é comum, e há exemplos disso, que problemas com o clima, nomeadamente problemas com recursos hídricos, problemas com recursos agrícolas, levam a problemas de desafios entre populações, levam a guerras, levam a conflitos. Portanto, e às vezes, se calhar, o pouco que se gasta para minimizar, lá está, fazer uma agricultura mais sustentável, pensar-se mais na produção local, consumo local, o tal ciclo, os ciclos fechados, portanto, de produção e de consumo. Tudo isto é um investimento que não é assim tão grande e que se calhar nos poupará outros investimentos em coisas, por exemplo, na prevenção da guerra, em armamento e etc., que são coisas muito mais caras e que depois, e que lá está, como disse também Pedro, estamos a reagir a um problema e não estivemos a preveni-lo. Às vezes a maneira como nós ficamos há coisas que não são assim tão caras de se fazer e não são assim tão difíceis de implementar. Nós estamos já, como eu também digo, muito habituados a um certo conforto e é muito difícil agora fazermos as coisas de outra maneira. Pronto.
Mas eu queria só dizer uma coisa, não queríamos estender muito, mas eu também aqui uma pequena provocação à facadas, já agora assim, entre a direito, porque também temos falado disto a título particular, e já agora deixem a antena para quem queira comentar, o que nós estamos a assistir ultimamente, e trazendo para aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e aquilo que os tratados que foram assinados por diversos países, nomeadamente Portugal, com relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu cada vez que assisto a certas discussões sobre certas disciplinas ou certas ações de consciencialização da população por certos problemas, eu às vezes penso que estou a assistir neste momento a uma guerra civilizacional. Ou seja, nós temos os objetivos, temos coisas que são globais, muito assertivas, portanto, com objetivos muito concretos para o desenvolvimento global do planeta e das populações, nomeadamente tem a ver com violência de género, igualdades de género, questão ambiental, sustentabilidade ambiental, todos têm direito a ter água potável, todos têm direito a ter ensino. São coisas que são, por uma pessoa de bem, seriam lógicas e concretas, mas o que eu penso é que também há muitas pessoas que se encarregam neste momento de tentar dizimar este discurso na sua, e deitá-lo abaixo. Portanto, há coisas que são objetivos de nós como civilização, e quando se pretende como civilização não é a Europa, nem a América do Norte, é para o planeta, portanto, e pretendemos que seja para todos, que eu muitas vezes penso que há pessoas que não querem que isto aconteça, que esta transformação não surja, e por isso são muito hábeis a tentar manipular a informação e a tentar dizimar tudo o que seja ideias que possam, e estou a falar muito concretamente sobre muitas das coisas que assistimos sobre a disciplina de educação para a cidadania, que é uma disciplina. Eu trabalhei em escolas onde foi tratar precisamente a questão da educação ambiental e a questão da educação para as alterações climáticas, para a ação climática, com relação à educação para a cidadania. E, sinceramente, todo o discurso que foi feito contra essa disciplina, a mim só me lembrou isto, não concordam com isto, não concordam que isso seja possível ser ensinado? Porquê que isto é uma questão de ideologia ou é uma questão de politização, há coisas que eu, por vezes, eu tenho uma interpretação, faço uma leitura diferente do que está a acontecer, e possivelmente também a gente estava aqui a educar com esta história do Putin, da guerra e da Ucrânia e do conflito, mas isto é uma guerra civilizacional. Nós estamos prontos a tentar fazer com que não tenhamos tanto consumo de combustíveis fósseis, não tenhamos tantos recursos, lá está, e se calhar o senhor Putin está a pensar que a sua fonte de riquezas está-se a limitar. Portanto, não sei, deixo este desafio. Pedro, últimas considerações aqui sobre este tema. Olha, e sobre esta questão. Olha, o que não me faltavam agora era considerações, não só pela facada que foi agora aqui deixada, mas que tem todo o sentido e que de alguma forma relaciona-se com tudo o que falámos antes. E eu vou pegar naquilo que tinha dito ao início. Eu lembro-me que no nosso tempo o ambiente era falado muito na ótica do não coloque o papel no chão porque há um caixote de lixo para colocar. Mas as coisas evoluíram de tal forma que hoje eu percebo o que foi dito relativamente à forma como muitas vezes o ambiente é falado nas escolas, nomeadamente em determinadas disciplinas. Porque isto é como tudo, perdoem-me aqui, agora vou tentar ser um bocadinho mais assertivo como foi a facada que foi aqui deixada. Mas eu se quero ir ao médico, se tenho uma doença vou ao médico, e se preciso arranjar uns sapatos vou ao sapateiro. E há técnicos de ambiente que sabem do que estão a falar e não estão a falar por mera opinião. Falam daquilo efetivamente que sabem. É diferente do que um professor, e eu tenho o maior dos respeitos pelos professores, mas é diferente do que ser um professor de geografia, um professor de ciências, um professor de físico-química ou de história, a falar sobre ambiente. Porque ele aí, de facto, está a falar do que ouve, da mensagem que recebe, ou eventualmente de alguma pesquisa ou de alguma investigação que fez. Mas não tem a mesma opinião, ou não é uma opinião com a mesma propriedade do que se for de facto um técnico de ambiente ou alguém especializado em ambiente e
que esteja a falar sobre essas matérias. Última consideração e respondendo à pergunta que deixaste. Sim, muito rápido, Se o ambiente é um negócio. O ambiente é um negócio. Eu prefiro ver um negócio de um ponto de vista positivo. Não gosto de ver um negócio quando chego ao supermercado e os produtos biológicos são tendencialmente mais caros do que os outros produtos. Essa é a parte negativa que eu vejo do negócio. Agora vejo o negócio, gosto de o ver de um ponto de vista positivo. É um negócio quando há cada vez mais empresas a promover a reciclagem. Sim, é um negócio. É um negócio quando se investe cada vez mais na gestão de resíduos. Quando se investe cada vez mais no tratamento de águas residuais, na valorização de resíduos orgânicos, quando se investe cada vez mais nas energias renováveis e quando esse investimento é feito por entidades privadas, obviamente visam também o negócio. E, portanto, mas essa é a parte positiva, do negócio. Qual é a parte negativa? É quando o que é verde passou a vender, independentemente se é mesmo verde ou não. Porque eu acho que, na realidade, é fácil consensualizarmos que 100% verde, se calhar, não vamos encontrar nada. Nada. Tudo tem um impacto. Toda a ação, todo o comportamento, toda a nossa vida, a partir do momento em que nos levantamos da cama, e se calhar até quando estamos a dormir, tem um impacto na natureza. E, portanto, independentemente, agora o impacto pode ser maior ou menor. Era como a Ana estava a dizer. A utilização de um saco de plástico tem um impacto, se for um saco de pano, deixou de ter impacto? Não. Eventualmente terá menos impacto. Não é? É como as viaturas elétricas. Não têm impacto. Não, se calhar, na sua movimentação, se calhar não tem o mesmo impacto que tem um motor de combustão, porque não estão a emitir gases de efeito de estufa. Então, e todo o processo de fabrico. E todos os minérios raros que foram necessários. E como é que esses minérios raros estão a ser extraídos e que consequências estão a ter nos ecossistemas e no habitat, por exemplo, da China ou do Chile? Não é? E já há muita literatura e já há muito programa televisivo e muita investigação sobre isso. De facto, nem tudo é verde. Eu acho que muitas vezes nós somos tentados a escolher do mal o menos, porque impacto e efeitos no ambiente tudo acaba por ter. Tenho pena que não seja um negócio do ponto de vista, pegando no que disse há pouco, que não seja, entre aspas, um negócio do ponto de vista político. E que ainda não se tenha metido na cabeça que o ambiente, desculpem uma expressão assim, também há facadas, não se tenha percebido que é uma área que dá votos. Porque a partir do momento em que se perceber que é uma área que dá votos, decididamente os governos, as entidades públicas, independentemente dos seus patamares, vão fazer a aposta que é necessária na preservação do ambiente. Ficávamos aqui a noite toda, não é verdade, a falar desta questão que há pano para para o bem e mangas. para o mal. Exatamente, para o bem e para o mal. Mandar cumprimentos à Patrícia Teixeira, que esteve a assistir à nossa edição direto do Facebook. Agradecer também à Ana Fonseca e ao Pedro Martins por todas estas ideias e estas questões. E vemo-nos então para a semana. Muito obrigada e resto de um bom dia, boa tarde ou uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada.